Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estou apresentando para vocês hoje a minha criação de tenébrios. Faz uns 2 anos que eu tenho essa criação. Aqui nessa caixa, eles são divididos em caixas. Nessa caixa é a caixa dos besouros. Fica só os besouros. Eles são pretinhos assim. Nessa fase deles aí, eles estão prontos para postura. Aí essa ração aqui é a ração de crescimento, de postura, misturada com a ração de coelho e um farelinho de trigo. A fonte de umidade deles eu coloco pepino e coloco também um pãozinho. Um pãozinho para eles. Eles entram ali embaixo. Olha só, pessoal. Dentro do pãozinho, ó, cheio, cheio, cheio de besouro. Eles vão entrar ali dentro, eles vão pôr seus ovinhos ali dentro do pãozinho. E aí vai eclodir depois os ovinhos e vai virar em larvinhas. Aí depois, quando ficar em larvinhas, eu tiro os besouros, coloco os besouros em outra caixa e deixo as larvas aqui. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Eles ficam uns 30 dias aqui nessa caixa, os besouros, depositando aí no meio da ração os seus ovos. Ou seja, fazendo a postura dos seus ovos aí. Esses besouros, eles servem de alimento para aves, répteis. Nessa outra caixa aqui ficam os besouros. Desculpa, nessa outra caixa aqui ficam as larvas. A fonte de umidade também é um pepino. Os pepinos que eles forem secando, porque o pepino fica bem sequinho, gente. Deixa eu pegar um pepininho seco aqui para mostrar para vocês. Aqui. Olha só o jeito que eles secam os pepinos bem sequinhos, ó. Eles tiram toda a umidade do pepino. Então, nessa fase aqui, os roedores, os répteis e as aves gostam deles. Eu tenho essa criação por causa das minhas galinhas, pessoal. As galinhas gostam muito dessas larvas de tenébrio. Vou mostrar para vocês aqui um pãozinho. Olha só, o pãozinho fica cheio assim de tenébrio, das larvas de tenébrio. Aí depois daqui eles vão virar pupa. As larvas viram pupa. E das pulpas viram besouro novamente. Aqui também nessa caixa aqui, a alimentação deles é ração de postura, ração de crescimento, a ração de coelho e o farelo de trigo e um pãozinho. E a fonte de umidade também é um pepino. E as galinhas, todo dia de manhã eu dou um potinho para elas. Elas amam as larvas de tenébrio. Besourinho eu também dou, mas eu tenho muito dó de dar besourinho, porque o besourinho tem seus ovinhos para fazer a postura. Na verdade, seus benefícios, né? Vou mostrar para vocês aqui um pãozinho mais velho, ó. Olha os buracos que eles fazem no pão, ó. Eles vão entrando, vão saindo.
Eu deixo até eles consumir todo o pãozinho. Até hoje não vi nenhum morto. Nada, nada, nada. Foi uma coisa que eu fiz desse jeito, deu certo, eu continuei. Porque na verdade poucos têm as receitas, né? De como criar. Eu me adaptei desse jeito e desse jeito estou criando. Aqui, pessoal, onde fica as pulpas, já é outro pote, tá, gente? Então, cada etapa da criação deles fica separado, porque eles são canibais. Eles, bichinhos são pequenininhos, mas são terríveis. Então, tudo fica em etapas separadas aí. O besouro fica numa caixa, a larvinha do tenébrio fica em outra, e a pupa do tenébrio fica em outra caixa. Aqui eu limpei, eu não coloquei um papel por baixo, eu costumo pôr um papel por baixo, papel aqueles de toalha, papel toalha, sabe? Pra não ficar tão geladinho, ó. Olha que engraçado. E já tá ficando, vou dar um zoom na câmera pra vocês verem, ó. Aqui, depois aqui, essa cor dele aí é quando ele nasce, logo após o nascimento. Aí depois ele vai pra caixa e fica pretinho. Aqui eu já vou colocar ele na outra caixa, que daí tem a fonte de umidade e o alimento para ele. Aqui não tem necessidade de pôr, nessa fase aqui, não tem necessidade de pôr nenhuma fonte de umidade e nem de alimento. Porque ele vai ficar uns 15 dias em forma de pupa. Ó, tem as casquinhas. Essa caixinha aqui eu limpo toda semana, eu limpo, tá? Todas as caixinhas eu dou uma limpada toda semana. Ó, ali tem um se formando besourinho, ó. Tá quase na hora de começar a caminhar, olha. Interessante, pessoal. E aqui, pessoal, já é, então, os estercos dos tenébrios, ó. Esses estercos eu deixo até uns 3 meses aqui na caixinha, porque quando a gente peneira, sempre vai ficar algum ovinho ou larvinha dos tenébrios, então a gente deixa aqui, deixa com uma fonte de umidade, a fonte de umidade também é o pepino, e eu fico esperando para ver se tem algum larva de tenébrio. Nessa caixinha hoje de manhã eu já observei, tem bastantinho, então eu já coloquei a fonte de umidade e vou ficar esperando. Daqui mais uns dias, semana que vem, eu já vou tirar os tenébrios que eu encontrar ali e vou jogar para outra caixa onde tem a larva do tenébrio. Esse esterco aqui de tenébrio é melhor que o esterco de galinha, tá? Ele é mais caro também, mas é muito bom. Eu coloquei nas minhas verduras, nas minhas plantas, e é excelente. Esse aqui é o esterco dos tenébrios, tá? Olha lá, na caixinha, um marronzinho, ó. Loguinho ele vai mudar de cor. Eu coloquei ele hoje de manhã. Ele provavelmente já achou a fonte de umidade, já comeu um pouquinho, ó, já tá indo na fonte de umidade de novo. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, beijo, até a próxima.